Boa noite a todos. Boa noite. Hoje, 11 de junho de 2018, estamos estudando a Revista Espírita de 1859, no mês de fevereiro. Ainda estamos falando sobre os agêneres e está na entrevista com São Luís. Rogamos que o nosso Senhor Jesus possa nos conduzir mais essa atividade. Pergunta número 14. Se tivéssemos entre nós um ser semelhante, seria um bem ou um mal? Como é que é a pergunta? Explica a pergunta. Se tivéssemos entre nós um ser, um agênere, entre nós, seria um bem ou um mal? Seria antes um mal. Aliás, não se pode adquirir grandes conhecimentos com esses seres. Não vos podemos dizer muita coisa. Tais fatos são excessivamente raros e jamais têm um caráter de permanência, notadamente as aparições instantâneas, como a de Bayoni. Vocês entenderam, né? Então não tem como um espírito materializado ficar eternamente com a gente aqui. É uma aparição rápida, é uma materialização rápida, mas ele não vai ficar constantemente. Por isso que ele diz que isso seria até um mal. O espírito familiar protetor algumas vezes toma essa forma? Absolutamente. Não dispõe ele de recursos interiores, manipula-os com mais facilidade do que o faria sob uma forma visível, e se o tomássemos por um nosso semelhante. Perguntam se o Conde de Saint-Germain não pertenceria à categoria dos agêneres. Não, era um hábil mistificador. A história do jovem de Londres, relatada em nosso número de dezembro, é um fato de bicorporeidade, ou melhor dizendo, de dupla presença, que difere essencialmente daquele de que tratamos. O agênere não tem corpo vivo na Terra, apenas seu perispírito toma uma forma palpável. O jovem de Londres estava perfeitamente vivo, enquanto seu corpo dormia em Bolonha. Seu espírito, envolto pelo perispírito, foi a Londres, onde tomou uma aparência tangível. Vocês lembram desse garoto? Foi da semana passada que nós lemos, né? Isso. Então ali ele estava vivo? Tá. O corpo estava dormindo entre 8 e 8h30 da manhã, lembra? Estava dormindo, 8h30 da noite, já que foi jantar, né? Era amanhã, mas ele jantou, não foi jantar, almoço? Foi um jantar. Bem, só se ele janta no café da manhã lá. Mas sim, foi entre 8 e 8h30 e era de manhã realmente, porque ele estava dormindo, ia dormir um pouco mais. E não ia trabalhar no dia seguinte. E não ia trabalhar no dia seguinte, uma coisa assim. E aí o que aconteceu? Então só que ele estava vivo. No caso do agênere, o espírito não está encarnado. Ele se materializa, mas ele não está encarnado. Então, no caso do rapaz, era a bicorporeidade. Quando o espírito se materializa, eles chamam de agêneres, né? Que é não gerado, né? Conhecemos um fato quase análogo. Quando estávamos calmamente deitados em nosso leito, um de nossos amigos viu-nos diversas vezes em sua casa, embora sobre uma aparência não tangível, assentando-nos a seu lado e com ele conversando. Certa vez nos viu em robe de chambre, em outras de paletó. Transcreveu nossa conversa e nos-la enviou no dia seguinte. Era, como não poderia deixar de ser, relativa aos nossos trabalhos prediletos. Querendo fazer uma experiência, ofereceu-nos refrescos. Eis aí nossa resposta. Não tenho necessidade disso, visto não ser o meu corpo que está aqui. Sabeis assim que não há necessidade de vos produzir uma ilusão. Uma circunstância asaz bizarra apresentou-se nessa ocasião. Seja por predisposição natural, seja como resultado de nossos trabalhos intelectuais, sérios, desde a nossa juventude, e poderíamos dizer, desde a infância, o fundo de nosso caráter sempre foi de extrema gravidade, mesmo na idade em que não se pensa senão nos prazeres. Essa constante preocupação
nos dá um semblante de frieza, de muita frieza mesmo. Pelo menos o que muitas vezes nos tem censurado. Entretanto, sobre essa aparência glacial, talvez o espírito sinta mais vivamente do que no caso de se permitir expansões exteriores. Ora, em nossas visitas noturnas ao nosso amigo, ele ficou bastante surpreendido por nos ver completamente diferente. Estávamos mais abertos, mais comunicativos, quase alegres. Tudo em nós respirava a satisfação e a calma proporcionada pelo bem-estar. Não estará aí um efeito do espírito despreendido da matéria? Então, é o Kardec dizendo uma experiência dele, que ele estava em casa, deitado, dormindo, e um amigo o viu e mandou a notícia. E ele fala que, no final, ele diz que ele sempre foi visto como uma pessoa séria, né? Até com aparência de frieza mesmo. E que Tanto ele quanto esse amigo, né? E o amigo diz que nas aparições ele estava Mais aberto. quase alegre, como diz aí, bem satisfeito. E aí, interessante que ele, como o outro, também não recorda, o amigo que conta, mas ele não recorda, né? Porque o que acontece? Esse amigo, ele era o quê? Médio vidente. Porque não era tangível, ele fala aqui. Era um médio vidente. Ele não estava dormindo, esse amigo. Não estava, não é eu sonhei contigo. Então vamos pegar aqui eu e a Aramita, tá? Vamos dizer que a Aramita é Kardec e eu sou o amigo médio. A Aramita à noite em estado de sono, ela está dormindo, ela emancipa, ela está dormindo, ela é inconsciente, a máquina cerebral não participou disso. Ela não tem consciência fisicamente falando, né? Ela em espírito vai ao meu encontro, vai até minha casa. Como eu estou acordada e sou médio, vidente, vejo a presença da Aramita. Ele fala bem que não é tangível. Não é tangível. Pois é, porque ela estava em espírito, não materializado. Então era um médio vidente, ele vê. Então o que acontece? Nisso de ver, o que ele percebeu em Kardec? Kardec, na sua lucidez, ele consciente, a sua personalidade, Allan Kardec, é de uma pessoa muito introspectiva, séria. Ele diz que até na juventude, eles passaram pela juventude sem os desvaneios da juventude. Espíritos muito sérios, muito centrados, nunca de brincadeira, nunca, né, muito ali. E ele percebeu na figura do espírito Kardec, né, porque Kardec é uma personalidade. Quando a gente volta ao nosso mundo espiritual, a gente não fica, dependendo da condição também do espírito, mas ele não fica limitado a essa última personalidade, é essa personalidade acionando os seus arquivos. De repente, nessa encarnação, eu não entendo absolutamente nada de física. Mas eu, na condição de espírito, se eu tivesse no meu arquivo, eu vou dar aula de física. Porque eu tomo a consciência de espírito. Então, o espírito Allan Kardec era jovial. Mas aquela encarnação, aquela personalidade, o trabalho a qual ele exerceu, provocava ele uma seriedade, entendeu? Até porque não era muito exigido, né? Exigido, exatamente. De brincadeira. Então, vocês entenderam esse fenômeno? Então, o amigo dele era o quê? Médio vidente. E viu quem? O espírito Kardec. E ele disse que teve uma vez que ele estava de roupa de dormir. De chama, de paletó. Né? Roupinha de dormir, tadinho. E da outra vez ele já aparentou de... Ups! Mas olha, ele viu-nos diversas vezes em sua casa. E o Kardec não lembrava. Não, aí o que acontece, né? O espírito que está participando disso quando o espírito retorna ao corpo, a máquina cerebral não registra. E a máquina cerebral ela não tem como decodificar o que o espírito viveu. Aí você vai me dizer, isso é uma regra geral? Aí depende. Quanto mais evoluído o espírito, pegar um espírito na condição de um Cristo, vai e volta, lembrando de tudo, não perde consciência de nada. Kardec é um espírito superior? Sim. Porque o que a gente percebe? Exatamente, o que diz o livro dos Espíritos? Quanto mais evoluído o espírito, menor a ação do corpo sobre ele. Então, quanto mais o espírito é materializado, maior a ação do corpo sobre ele. O corpo me comanda.
Quando eu começo a me evoluir, eu comando o corpo. É igual no processo de obsessão. O médium diz, o espírito me tomou. Se o espírito te tomou, isso é obsessão. Porque você não tem controle. Então você está num ato, uma ação obsessiva, que é a ação persistente de um espírito sobre outro. Mas se você na condição de médium, você perceber um espírito, você percebe e aí cortou e pronto. Agora, se ele te toma, você sai incorporando tudo quanto é canto, isso é obsessão. E aí, vamos pro próximo? Meu amigo irmão, sob esse título, o senhor H. Lugner publicou no folhetim do jornal de Debar, no dia 26 de novembro de 1858, uma espirituosa história fantástica no gênero de Hoffmann e que, à primeira vista, parece ter alguma analogia com os nossos agêneres e com os fenômenos de tangibilidade que acabamos de falar. Sua extensão não nos permite reproduzi-la na íntegra. Só um pouquinho, só para entender. A gêneres é um espírito que se materializa, mas que ele não está encarnado. O outro termo que ele usou foi o quê? Materialização de ponderabilidade. Fenômeno de tangibilidade. Tangibilidade. Aí nesse caso aí é o quê? Eu estou... que pode ser usado para os dois, mas ele coloca aqui como dois, eu estou encarnada e faço o fenômeno da bicorporeidade, onde eu posso ser tangível, tocado. Por exemplo, o caso de Allan Kardec foi um fenômeno de bicorporeidade? Não foi. Ele estava em espírito. O caso do jovem, não, emancipação. Ele está emancipado. Ele está emancipado, está naquele momento da emancipação da alma. No caso do jovem, o jovem inglês, bicorporeidade, que nós estudamos a semana passada, o jovem, ele estava dormindo, mas lá o espírito se materializou, conversou, até se alimentou, era tangível. Então ali é um fenômeno de bicorporeidade. Sua extensão não nos permite reproduzi-la na íntegra. Limitar-nos-emos a fazer-lhe a análise, observando que o autor narra essa história como um fato que tivesse sido testemunha pessoal, estando, dizia ele, vinculado por laços de amizade ao herói da aventura. Esse herói, chamado Hermann, morava numa pequena cidade do interior da Alemanha. Era, diz o narrador, um belo rapaz de 25 anos, de porte avantajado, cheio de nobreza em todos os movimentos, gracioso e espirituoso no falar, muito instruído e sem o menor pedantismo, fino e sem malícia, muito cioso de sua dignidade e sem a menor arrogância. Em suma, era perfeito em tudo e mais perfeito ainda em 3 coisas: no amor pela filosofia, na vocação particular pela valsa e na doçura de caráter. Essa doçura não era fraqueza, nem temor dos outros, nem desconfiança exagerada de si mesmo. Era uma inclinação natural, uma superabundância desse milk of human kindness, que de ordinário não encontramos senão nas ficções dos poetas e da qual a natureza havia aquinhoado Hermann com uma dose nunca vista. É o leite da gentileza humana. Ele era super gentil. O leite da gentileza humana. Que coisa chique, né? Ele continha e, ao mesmo tempo, sustentava os adversários com uma bondade onipotente e superior nos ultrajes. Podiam feri-lo, mas não encolerizá-lo. Certo dia, tendo-lhe o barbeiro queimado a ponta da orelha ao anelar seus cabelos, Hermann apressou-se em desculpá-lo, tomando para si a culpa e garantindo que se havia mexido desajeitadamente. Entretanto, nada disso aconteceu, posso dizê-lo, em consciência, porque me achava presente e vi claramente que tudo se deveu à inabilidade do barbeiro. Deu muitas outras provas de imperturbável bondade de alma. Ouvia a leitura de maus versos com um ar angélico e respondia aos mais tolos epigramas com elogios bem postos,
quando espíritos malévolos teriam agido com maldade. Essa doçura extraordinária o tornara célebre. Não havia mulher que não desse a vida para vigiar sem descanso o caráter de Hermann, procurando fazer com que perdesse a paciência pelo menos uma vez na vida. Continua o narrador. Acrescentai a todos esses méritos a vantagem de uma completa independência e uma fortuna suficiente para ser contado entre os mais ricos homens da cidade, e dificilmente podereis imaginar que faltasse alguma coisa à felicidade de Hermann. Entretanto, não era feliz e muitas vezes dava mostras de tristeza. Isso se devia a uma enfermidade singular que o vinha afligindo a vida inteira e que há muito excitava a curiosidade de sua pequena cidade. Hermann não podia ficar acordado um instante sequer após o pôr do sol. Quando o dia se aproximava do fim, ele era tomado de uma languidez invencível e pouco a pouco caía num torpor que nada podia evitar e do qual ninguém o tirava. Deitava-se com o sol e se levantava ao raiar do dia. Seus hábitos matinais o teriam feito excelente caçador se tivesse podido vencer o horror do sangue e suportar a ideia de dar uma morte cruel a inocentes criaturas. Eis que, em termos, no momento de desabafo, descreve a própria situação ao seu amigo do jornal Des Débats. O próprio cidadão Hermann. O próprio Hermann agora vai falar da situação dele. Bem o sabeis, meu caro amigo, a que enfermidade estou sujeito e que sono invencível me oprime regularmente desde o crepúsculo até a aurora. Sobre isso também sabeis o que todos sabem, e como todos já ouviste dizer que esse sono, por assim dizer, se confunde com a morte. Nada é mais verdadeiro, e esse prodígio pouco me importunaria, eu o juro, se a natureza se contentasse em tomar-me o corpo como objeto de uma de suas fantasias. Mas a minha alma é também seu joguete, e não vos posso dizer sem horror a sorte bizarra e cruel que lhe foi infligida. Cada uma de minhas noites é povoada de um sonho que se vincula com a mais fatal clareza ao sonho da noite anterior. Esses sonhos, queira Deus que sejam sonhos, se seguem e se encadeiam como os acontecimentos de uma existência comum que se desenrolasse à face do sol e na companhia de outros homens. Vivo, pois, 2 vezes, levando 2 existências bem diferentes. Uma se passa aqui, convosco e com nossos amigos. A outra, muito longe daqui, com homens que conheço tão bem quanto vós, com quem falo como vos falo, e que me tratam de louco como fazeis quando me refiro a uma outra existência além desta, que passo convosco. Entretanto, estou aqui vivo e falando, sentado ao vosso lado e bem desperto, penso. E quem pretendesse que sonhamos ou que somos sombras, com justa razão não passaria por insensato? Pois bem, meu amigo, meu caro amigo, cada um desses momentos, desses atos que preenchem as horas de meu sono inevitável, não são menos reais, e quando me acho inteiramente nessa outra existência, que eu seria tentado a considerar como um sonho. Entretanto, não sonho aqui mais do que lá. Vivo alternadamente nos 2 lados, e não poderia duvidar, embora minha razão fique estranhamente chocada com o fato de minha alma animar sucessivamente 2 corpos e de se defrontar assim com 2 existências. Ah, meu caro amigo, quisesse Deus que nesses 2 corpos ela tivesse os mesmos instintos e a mesma conduta, e que lá eu fosse o homem que aqui apreciais e conheceis. Mas não é nada disso, e talvez não ousariam contestar a influência do físico sobre o moral se conhecessem minha história. Não quero me vangloriar. Aliás, o orgulho que poderia inspirar-me uma dessas 2 existências é aviltado
pela vergonha inseparável da outra. Todavia, não posso dizer sem vaidade que aqui sou justamente amado e respeitado por todos. Louvam-me a personalidade e as maneiras. Acham-me nobre, liberal e distinto. Como sabeis, amo as letras, a filosofia, as artes, a liberdade e tudo quanto faz o encanto e a dignidade da vida humana. Assisto aos infelizes e não tenho inveja do próximo. Conheceis-me a proverbial doçura, meu espírito de justiça e de misericórdia e meu insuperável horror à violência. Todas essas qualidades que me elevam e aqui me adornam, eu as expio lá, por vícios opostos. A natureza que aqui me cumulou de bênçãos, houve por bem amaldiçoar-me lá. Não apenas me lanço numa situação inferior, na qual tive de ficar sem letras e sem cultura, como deu a esse outro corpo, que é também o meu, órgãos tão grosseiros ou tão perversos, sentidos tão cegos ou tão fortes, inclinações tais e tais necessidades que minha alma obedece em vez de comandar, deixando-se arrastar por esse corpo despótico às mais vis desordens. Lá eu sou duro e covarde, perseguidor dos fracos e servil diante dos fortes, impiedoso e invejoso, injusto por natureza, violento até o delírio. Entretanto, sou eu mesmo, e por mais me odeie e me despreze, não posso deixar de me reconhecer. Hermã parou um instante, sua voz tremia e os olhos estavam molhados de lágrimas. Tentando sorrir, eu lhe disse: Deixa eu ser o outro. Quero vos excitar a loucura para melhor curá-la. Dizei-me tudo. Para começar, onde se passa essa outra existência e com que nome sois conhecido? Chamo-me William Parker, respondeu ele. Sou cidadão de Melbourne, na Austrália. E para lá, no país dos antípodas, que voa minha alma assim que vos abandono. Quando o sol aqui se põe, ele deixa Herman inanimado e, quando lá se levanta, dá vida ao corpo inerte de Parker. Começa então minha miserável existência de vagabundagem, de fraude, de rixas e de mendicância. Frequento uma sociedade má e nela sou colocado entre os piores. Estou em luta incessante com meus companheiros e, não raras vezes, me vejo de faca em punho. Estou sempre em guerra com a polícia e, com frequência, obrigado a me esconder. Porém, tudo tem um termo nesse mundo e esse suplício está chegando ao fim. Infelizmente, cometi um crime. Matei covarde e brutalmente uma pobre criatura que se havia ligado a mim. Levei assim ao cúmulo a indignação pública, já excitada pela minha má conduta. O júri condenou-me à morte e espero minha execução. Algumas pessoas humanas e religiosas intercederam junto ao governador a fim de obter-me graça, ou pelo menos o sursis, que me dará tempo para me converter. Entretanto, é bem conhecida a minha natureza grosseira e intratável. Recusaram-no e amanhã, ou melhor, esta noite, serei infalivelmente conduzido à forca. Pois bem, é como se fosse... Ele vive 12 horas no país e 12 horas no outro. 12 horas na Alemanha e 12 horas Os 12 horas dele vai morrer. Hã? Não bate, mas vamos ler, o Kardec vai explicar. uma história, uma fantasia. Nós sabemos que o espírito não se divide. E não tem como o espírito habitar dois corpos. E uma encarnação, ela começa na concepção. O espírito com o seu corpo perispiritual vai se ligando célula a célula. Então não tem como se ligar em dois corpos. Se a mãe tem filhos gêmeos, cada corpo é um espírito específico. Se são ligados, até no caso de chipófagos, eles podem até dividir alguns órgãos, mas não dividem o espírito.
Mas ele fala aqui, uma espirituosa história fantástica. Por isso o termo espirituosa história fantástica. Que é impossível. Tanto melhor. Aí você vai perguntar, por que o Kardec colocou? Para a gente ver os absurdos, identificar os erros e adquirir um tanto de bom senso. A gente não pode acreditar em tudo que se escuta, que se ouve, que se lê. Pois bem, disse-lhe eu sorrindo. tanto melhor para vós quanto para nós. É uma boa solução a morte desse velhaco. Uma vez Parker é lançado na eternidade, Hermann viverá em paz. Poderá velar como todo mundo e ficar conosco dia e noite. Essa morte curar-vos-á, meu caro amigo, e sou grato ao governador de Melbourne por ter recusado graça a esse miserável. Enganai-vos, Respondeu Hermann com uma gravidade que me causou dó. morreremos juntos os dois, porquanto somos apenas um, e, malgrado nossas diversidades e nossa natural antipatia, não temos senão uma alma, que será ferida por um único golpe, porque em todas as coisas respondemos um pelo outro. Acreditais então que Parker ainda estaria vivo se Hermann não tivesse sentido que tanto na morte como na vida eles eram inseparáveis? Teria eu hesitado um instante qualquer se tivesse podido arrancar e lançar ao fogo essa outra existência, como o olho maldito de que falam as Escrituras? Mas eu estava tão feliz por viver aqui que não admitia morrer lá, e minha indecisão durou até que a sorte resolveu para mim essa terrível questão. Agora tudo está consumado. Acreditai que estou me despedindo de vós. No dia seguinte, encontraram Hermann morto em seu leito e alguns meses depois, os jornais da Austrália noticiaram a execução de William Parker com todas as particularidades descritas por sua duplicata. Toda essa história é narrada com imperturbável sangue frio e em tom sério. Nada falta nos detalhes que omitimos. Isso aqui já é Allan Kardec falando. Nada falta nos detalhes que omitimos para darmos um cunho de verdade. Na presença dos estranhos fenômenos que testemunhamos, o fato dessa natureza poderia parecer, se não real, pelo menos possível, e relacionado até certo ponto com aqueles que já citamos. Com efeito, não seria análogo àquele do rapaz que dormia em Bolonha, enquanto ao mesmo tempo conversava em Londres com seus amigos, ao de Santo Antônio de Pádua, que no mesmo dia pregava na Espanha e se mostrava em Pádua para salvar a vida do pai acusado de homicídio. À primeira vista, pode-se dizer que, se esses dois fatos forem exatos, também não é impossível que Hermann tenha vivido na Austrália quando dormia na Alemanha, e reciprocamente. Embora nossa opinião esteja perfeitamente estabelecida a esse respeito, acreditamos dever referi-la aos nossos instrutores de além-túmulo em uma das sessões da sociedade. A pergunta: o fato relatado pelo jornal Des Débats é real? Respondeu: não, é uma história feita especialmente para divertir os leitores. Porque o que acontece? É só a gente pensar assim, ainda há pouco nós aprendemos que o fenômeno da bicorporeidade, que é uma materialização, ela é instantânea, ela não pode ser rápida. E ele já está há anos em duas vidas paralelas. Outro ponto também que é uma falha muito grande, como diz Kardec, nós temos todas as nossas ideias formadas, mas vamos evocar os espíritos para saber o que eles vão dizer. Outro ponto, como é que num ponto ele é extremamente evoluído e no outro ele é perverso? Se é o mesmo espírito, ele fala ainda há pouco, não, nós somos o mesmo espírito. Se matar lá o corpo, morre eu aqui também, mas o espírito não morre. É da mesma época, saiu no jornal e quando viram o rapaz estava morto. O fato relatado pelo jornal Des Débats é real? Responderam: não, é uma história feita especialmente para divertir os leitores.
Se não é real, é possível? Não, uma alma não pode animar dois corpos diferentes. Está no livro dos Espíritos. Realmente, na história de Bolônia, se bem o rapaz se tenha mostrado em dois locais diferentes simultaneamente, em verdade, possuía apenas um corpo de carne e osso que estava naquela cidade. Em Londres havia apenas a aparência ou perispírito tangível, é certo, mas não o próprio corpo mortal. Ele não poderia morrer em Londres e em Bolônia. Hermann, ao contrário, conforme a anedota, teria realmente dois corpos, desde que um foi enforcado em Melbourne e o outro enterrado na Alemanha. A mesma alma teria, assim, se defrontado com duas existências simultâneas, o que, conforme os espíritos, não é possível. Os fenômenos do gênero de Bolônia e de Santo Antônio de Pádua, embora muito frequentes, são, aliás, sempre acidentais e fortuitos no indivíduo, não tendo jamais um caráter de permanência, ao passo que o pretenso Hermann era assim desde a infância. Entretanto, a razão mais grave de todas é a diferença de caracteres. Seguramente, se esses dois indivíduos não tivessem tido senão uma só alma, esta não poderia ser alternadamente a de um homem de bem e a de um bandido. É verdade que o autor se baseia na influência do organismo. Nós o lamentamos se tal é a sua filosofia, e ainda mais que procure dar-lhe crédito, porquanto seria negar a responsabilidade dos atos. Semelhante doutrina seria a negação de toda moral, porque reduziria o homem à condição de máquina. Então vamos dar uma paradinha e até o nosso próximo estudo da obra Revista Espírita. E agradecemos ao nosso Senhor Jesus por mais essa oportunidade de aprendizado.